Bondoso Senhor, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez, teus filhos têm se reunido nesta hora. E isto temos feito em teu nome, Pai. Queremos nesse instante pedir a Ti com humildade de coração, pedir que o Senhor ajude-nos a dar o próximo passo. Tu tens nos trazido até aqui e esperamos receber força suficiente para caminharmos um pouquinho mais. Cada dia que passa, a luta se torna mais difícil. Cada dia que passa, estamos nos aproximando daquele grande dia. Cada batida que dá o nosso coração, nos aproximamos mais do momento onde temos de prestar contas a Ti por todos os nossos feitos aqui na terra. E nesta hora pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, para que o recado que o Senhor tem para nós possa ser ouvido com atenção e que possamos dar prioridade a isso, Senhor, sabendo que o absoluto Teu é o melhor para nós. E o conselho, a repreensão Tua, isto vem através da Tua palavra. E nós, como pessoas mortais, nos colocamos diante de Ti nesta hora, reconhecendo que não somos nada, reconhecendo que somos errados, que pecamos contra o Senhor todos os dias. E viemos, antes de tudo, no nome de Jesus, pedir perdão por nossos pecados. E que o Senhor, mais uma vez, atenda o rogo, a oração dos Teus filhos. Os irmãos que estão à distância nesta hora, Senhor, cada um deles que receba das Tuas mãos poderosas aquilo que eles necessitam nesta hora. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Boa noite, vocês, né? Já está anoitecendo, no horário antigo, aliás, no horário novo que já passou, a gente fica meio sem jeito de dar boa noite, com o sol ainda no meio do céu, né? Mas agora já está chegando mesmo no anoitecer. Bom, eu convido vocês para ficar de pé, para lermos uma escritura no livro de São Mateus, no capítulo 18. Capítulo 18 de São Mateus. Nós temos muitas coisas para cobrir hoje, muitas escrituras para cobrir, e eu não quero perder muito tempo. Eu nem esperava todos vocês hoje com esta chuva. Na hora que estava arrumando para vir, eu disse para a Damares, hoje talvez não esteja ninguém na igreja, né? Porque quem não tem carro para vir caminhando no tempo de chuva é complicado, muito, muito difícil. Vocês lembram aqueles que têm hoje, quando não tinham, o que passava, não é? Então nós temos que compreender os outros também. E assim vai. Porém, é bom vê-los aqui, né, o esforço que vocês fazem, e com certeza vocês serão abençoados, né, pelo esforço que têm feito. Em Mateus capítulo 18, versículo 23, vamos ler apenas até o versículo 27. E os irmãos que estão à distância, os irmãos aí em Minas Gerais, em Contagem, em Nova Contagem, os irmãos aí de São Joaquim, no Rio de Janeiro, e em outras regiões onde você esteja nesta hora conectado, vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 23, está escrito assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele não podia pagar, mas estava fazendo uma promessa aqui. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Amém. Sentai-vos, que a bênção da palavra de Deus possa trazer para nós os benefícios necessários nesta hora. Se tiver alguém para olhar a gravação da filmagem, né? Ajustar, eu não posso fazer tudo, vocês ajudem aí. Bom, no outro culto do que falamos, que o amor não é egoísta,
isso no culto de quarta-feira. Na sexta-feira falamos sobre o amor não se irrita. O amor não se irrita. E foi dito que está tudo bem você se irar. Não tem nenhum problema, você pode se irar. Mas Paulo disse, vamos ver se você consegue controlar a sua ira a ponto de irar e não pecar. Aprendemos isso no culto passado. E chegamos em um ponto onde eu disse, não vou continuar daqui, porque senão vai ficar pela metade. Vamos deixar para o próximo culto, então é hoje. O amor não mantém registro do errado. Para a turminha que estão com todo, vamos dizer assim, com toda sede, com tanta disponibilidade para o mundo digital, saiba que o seu aparelho, né, o seu computador, todos os dias que você mexe nele, ele vai acumulando entradas ou saídas de registro. Ele vai registrando tudo que você faz, todas as clicadas, cada pasta que você tira de um lugar para outro, cada arquivo que você salva, cada arquivo que você apaga, ele registra aquilo. E cada vez que você navega, entra em algum website, faz pesquisa, o que for que você fizer, ele guarda registro daquilo. Algumas coisas você vai te beneficiar depois. Por exemplo, quando você acessa um determinado endereço e ele guarda, vamos dizer assim, aquele link, né? Quando você outra vez for naquele endereço, ele vai com mais rapidez, com mais facilidade, porque você já foi ali, então ele guardou. Em outras palavras, ele salvou o caminho. Não vai passar muitos segundos até ir lá. Porém, a maioria das coisas que ele grava não é necessária. E aquilo vai fazendo com que a máquina pese, se torne lenta, e você depois vai ter que gastar dinheiro com técnico, e quando não é necessário, você teria que aprender a fazer uma reparação desses dados. Não é? Existem coisas que você faz para deixar a máquina limpa, apagar os erros, as coisas que você deletou, que você apagou, mesmo assim fica um registro daquilo, e esse registro você tem que apagá-lo depois. Então, para isso se tem uma reparação de disco, uma limpeza de disco. É como se você fosse mexer em suas gavetas. Então, você está com pressa, vai fazer uma mudança, vai fazer uma viagem, e você mistura tudo, a gaveta da meia com a gaveta da cueca, com a camisa, seja o que for, e fica aquela bagunça. O resultado, depois você vai ter que organizar as coisas, né? Colocar tudo nos seus devidos lugares. Isso para quem é organizado. Né? Para quem é organizado. Ok, é a mesma coisa com o computador. Porque durante um mês de uso, meu Deus, muita coisa você faz. Então você tira coisa de uma pasta, coloca em outra e assim vai. E ele fica todo doido. Na hora que você vai trabalhar, você quer que ele faça rapidamente, mas ele fica, onde está tal peça? Onde está tal coisa? Então ele fica procurando. Quando você faz uma limpeza nele, faz um scan-disk, alguma coisa assim, ele vai organizar cada coisa no seu devido lugar. E uma das coisas principais será apagar os erros que foi registrado ali. Porque com os erros de registro, a máquina vai ficar, sabe a catraca quando emperra e sem óleo? Vai ficar desse jeito. Agora, tudo que nós fazemos, desde o nosso primeiro grito, está registrado no grande aparelho de Deus. Tudo que você fizer nesta terra fica registrado. Para isto existe o livro da vida. E abriram-se os livros. Além do livro da vida, tem a seção, separadamente, de o livro da vida do Cordeiro, onde é registrado os atos dos predestinados desde antes da fundação do mundo. A diferença é que aqueles que não são salvos, porém, toda a sua vida está registrada no livro da vida, é o livro geral, registro geral de todos, ali está tudo o que eles fizeram, todos os erros que praticaram está ali. Para os filhos de Deus, o registro dos erros não está ali, porque para isto eles aprenderam o processo de limpeza.
que é através do sangue de Jesus Cristo. Então, no dia do julgamento, essas pessoas não podem passar por um julgamento, porque eles foram limpos pela palavra enquanto estão deste lado da vida. Então, o que passa para o outro lado é apenas a sua fé, a sua confiança em Deus, o seu acerto com Deus. E por isso eu sempre falo, não é, usando a expressão de outra pessoa, que só quem não gosta de acerto é o diabo. Mas todos os filhos de Deus, eles gostam de acertar as coisas, de acertar suas dívidas, de acertar seus erros e assim sucessivamente. Então, com isto em mente, não é? Deixem adiantar aqui as coisas e eu espero que vocês sejam bem pacientes. Eu já falo um pouco devagar, tentando ser o máximo, não é? O mais compreensível possível pelas pessoas. O mais compreensível possível. Isso doeu nos ouvidos? Não sei se está certo. Damares, está certa essa palavra? O mais compreensível possível. Tá bom assim? Porque quando eu erro, sempre tem alguém para me pegar pelo pé, não é? E hoje eu tenho que falar mais devagar ainda. Ontem eu tive que fazer uma pequena cirurgia, extrair o último dente que se nasce, né, que é o dente ciso. Eu tive que tirar fora, não estava suportando a dor dele. Então não é conveniente forçar muito. Pois bem, diz o dentista, né? Pois bem, isso aqui que nós acabamos de ler, nós encontramos a vida de um indivíduo, os seus erros que estavam registrados com o seu patrão. E Jesus comparou isto com o reino dos céus, ou disse que o reino do céu poderia ser comparado a isso. Quer dizer, podemos fazer esta comparação aqui. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que foi fazer acerto com os seus servos, foi fazer contas. Vamos acertar as contas. E ao começar foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, você percebe que é fácil fazer a dívida? É muito fácil fazer a dívida, viu? Principalmente nesse tempo quando abriram linha de crédito para todo mundo, para poder alavancar a economia. Isso é uma armadilha muito grande para pobre, que não pode pagar. Porque é prestações a perder de vista, não é? Prestação a perder de vista. E você tem que pensar, eu espero que o produto dure o quanto que vai durar as prestações. Que às vezes, 1 ano para pagar, 1 ano e meio, daí a pouco, quando você termina de pagar, o produto já não presta mais, o guarda-roupa já não presta para nada. Já mudou 2 ou 3 vezes, né? Durante esse período, dependendo de quem seja, de como vive, onde mora. Pois, esse camarada contraiu uma dívida de 10.000 talentos e não tinha com que pagar. Você percebe que vendendo ele, a esposa, os filhos, tudo, vendendo como escravo. É claro que mesmo assim, isso não pagaria aquela dívida. Porém, aquele senhor ou aquele rei tinha que ser ressarcido de alguma forma. Vendam ele, esposa, filho, tudo que ele possui. Vê? Mandou vender sua mulher, seus filhos, tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. O camarada então caiu do joelho, reverenciou aquele camarada e disse: Senhor, seja generoso para comigo. Eu quero que vocês percebam o que estamos aprendendo com esta lição das Escrituras. Porque nós estamos dentro do parágrafo 80 do sermão Cristo é o mistério de Deus revelado, onde é falado sobre o amor. Você não pode ser generoso, agir com generosidade, se não houver um certo tipo de amor em você. Porque muitas coisas que você pensa, fulano é tão bom, você vê como ele é generoso, você vê como ela é generosa, porque emprestou um palito de fósforo. Porém, aquela ação é movida por um objetivo, com uma ideia lá na frente. Esta pessoa está forjando um caminho, dizendo: eu vou ser bom para fulano, porque quando eu precisar, ele vai ser bom para mim também. Eu vou emprestar, porque quando eu precisar, então já é com esta intenção, que é uma forma egoísta, que é diferente de amor.
O amor faz, doa, perdoa, ajuda, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Este é o nosso problema. Sempre estamos fazendo as coisas esperando reconhecimento, esperando que alguém reconheça, esperando que alguém aplauda, que alguém diga: olha que bom, olha que bonito, muito bem. Quem não gosta de elogio? Quem não gosta de reconhecimento? Mas quando você faz ou age por amor, não pode haver espera em troca, alguma coisa em troca daquilo. Ou você já estará recebendo seu galardão deste lado. Que te adianta ganhar o mundo inteiro? Se não te adianta ganhar o mundo inteiro, perdendo por fito alma, imagine ganhar coisas tão mínimas, né? Imagine ganhar coisas tão mínimas. Se o máximo nesta terra não significa nada, imagine o mínimo. Porque você diz: bem, mas se é só o mínimo, que tal eu ganhar o reino do céu depois? Mas como situação egoísta, mesmo que seja para receber o mínimo, não compensa, não dá. O resultado é que, quando chegou esse momento de fazer esse acerto, esse camarada pediu generosidade. Ser generoso. Ele não disse: perdoa-me, me perdoa. Ele só disse: seja generoso, ou me dê um tempo. Eu tudo te pagarei. Olha, e esta é uma parte muito interessante, porque era 10.000 talentos, e esse camarada não tinha por que pagar. No entanto, estava pedindo paciência. Tudo te pagarei. Farei o possível, farei tudo que estiver ao meu alcance, mesmo que vá pagando aos poucos. Então, o senhor daquele servo foi movido por íntima compaixão. E quando você pensa que é compaixão, que às vezes você pensa que compaixão é ter pena, ter dó, não é isso. William Branham disse que compaixão é fazer a vontade de Deus. Foi isso que ele disse. William Branham disse: compaixão é fazer a vontade de Deus. Então, se a pessoa não tinha com que pagar, o que vamos fazer? Ele, com íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. A pessoa não estava se escondendo de pagar. Esta pessoa não estava sendo, vamos dizer assim, não é agiota. Como fala uma pessoa que não paga, não honra seus compromissos, não paga suas dívidas? Tem umas inadimplente, né? Mas tem o inadimplente, que tem aquele que diz: eu devo e não pago, né? Eu sei que eu devo, mas não vou te pagar. É muito descaramento, né? Devo, mas não te pago. E tem outro que diz assim: eu sei que devo, não é assim que eu puder, eu acerto. Certo? Deu um tempo. William Branham, quando ele estava com aquele problema de saúde, e o médico atendeu ele, né? Atendia ele, a dívida ele não podia pagar o médico, no entanto o médico fez em suaves parcelas, e ele também tinha que ir na farmácia e não podia pagar os remédios. Então ele fez as contas tudo certinho. Ele disse: primeiro eu vou pagar meu dízimo. Ele falou para o farmacêutico, né? Primeiro eu tenho que pagar meu dízimo. Então o que sobra, eu tenho a família, tenho isso, tenho aquilo. Então eu posso te pagar tantos por semana, que eles recebiam lá por dia, por semana, alguma coisa assim. Não é como o nosso pagamento aqui, que é por mês, né? Lá é por semanal. Eu posso trazer tanto por semana. E o farmacêutico disse: ok, está tudo bem. Ele não era uma pessoa que estava fugindo dos seus compromissos. Vê? Pois, este camarada disse para o rei: seja generoso que tudo te pagarei. E aquele camarada, o rei, foi possuído dessa íntima compaixão e disse: está perdoada a tua dívida. Eu te perdoo. Em outras palavras, a ficha está limpa. Vê? A ficha está limpa na casa. Agora, se a ficha está limpa, significa que aquela pessoa tem crédito. Veja, aquela pessoa tem crédito, porque, para começar, ela nunca deveu para aquele homem. Se você aprender este segredo, você estará cumprindo a perfeita vontade de Deus em sua vida cristã. William Branham disse que quando você comete um erro e você acerta aquilo,
e se acerta com Deus. Se é contra alguém, você vai àquela pessoa, se acerta com ela. Se foi contra Deus e sua palavra, você se acerta com Deus. William Branham disse: Deus perdoa e esquece. Aquilo não existiu. Se você chegar a cometer a mesma falha, não será uma segunda falha que você está cometendo. É como se você estivesse cometendo pela primeira vez, porque o que aconteceu antes, aquilo foi jogado no mar do esquecimento. Veja que coisa. Agora, é um segredo que nós temos que aprender como conviver com isso. Caso contrário, se dá o que se chama do abuso da graça. Onde mais abundou o pecado, a graça superabundou. Então, vou continuar pecando para que a graça abunde? Paulo diz: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você não pode fazer da graça de Deus uma desgraça. Vê? Não é porque Deus te perdoou daquela falta que você diz: então eu vou fazer de novo. Um cristão não pensa dessa forma. Um cristão pensa: puxa, se Deus me perdoou, Ele foi tão amoroso para comigo, porque eu vou ferir outra vez seu coração? Porque eu vou feri-lo outra vez? Vê? Então você procura não fazer mais aquilo. E se não for dessa forma, não é uma santificação, não há uma limpeza. Como Paulo diz: quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Mas Ele me perdoou. Se eu for fazer outra vez, não será outra vez. Para Deus será como a primeira vez. Vê? No entanto, você procura não fazer, porque você aprendeu a lição. Talvez, se viesse o castigo, você estaria liberado para fazer de novo, porque você pagou. Você pagou a dívida com o castigo. Quando você castiga uma criança, ela está pagando pelo erro que cometeu. Você não pode exigir mais aquilo dela, porque ela pagou a dívida. Você tem que saber disso. Então você tem que saber o que castigar, como castigar. Viu? Tem que saber. Porque às vezes aquela pessoa paga, já pagou por aquilo e continua sendo cometido injustiça. Eu lembro quando certa vez eu pedi perdão por algo que eu disse, e o credor é aquele que tem nossa dívida na mão, e o credor disse: não fique preocupado, porque eu não vou te olhar com maus olhos. Veja, isso foi muito importante para mim. Não vou te olhar com maus olhos, porque o irmão fez isso ou disse isso. Não vou te olhar com maus olhos. Não vou te olhar de forma diferente. Vê? Agora, não é gostoso quando você tem essa confiança de se acertar com a outra pessoa e saber que dali por diante esta pessoa te verá como uma pessoa que nunca ofendeu, que nunca feriu? Este é o segredo da vida cristã, o segredo do amor cristão, que Paulo ensinou em Coríntios 13, e que nós relutamos em cumprir isto. Uma vez que foi perdoada aquela dívida, através da compaixão, soltou aquele homem e disse: está perdoado, você não tem mais dívida. Então, depois de lermos esta palavra de Deus aqui, isso que nós lemos, preste bem atenção na oração do irmão Brana, do sermão Almas que Estão em Prisão Agora. E você percebe que somente através de um amor, do amor de Deus, é que nós somos perdoados. Você percebe que somente quem tem o amor de Deus em seu coração realmente perdoa. Porque depois que se inventou desculpa para lá, desculpa para cá, se pode ferir as pessoas com facilidade, né? Fere, depois pede desculpa, e assim vai. Almas em Prisão Agora, parágrafo 3. Na oração, William Branham diz: por isso que estamos reunidos aqui hoje, Senhor, para confessar os nossos erros e pedir misericórdia. Você diz: bem, como podemos juntar estas palavras de um profeta com a leitura que nós fizemos? Na leitura que foi feita, o rapaz que devia não foi procurar o credor. O credor chamou todos para um acerto, não foi assim? O credor chamou todos para um acerto. Mas aqui o profeta está dizendo: por isso que estamos reunidos aqui. Será que nós viemos porque
Desejamos vir? Porque você queria vir? Será que apenas isto? Este é um tempo de julgamento, diz Pedro. É tempo que começa o julgamento e que se comece pela casa de Deus. O profeta disse: estamos diante do tribunal de juízo agora mesmo. Então, se o juiz desceu, se você reconhece o que é a manifestação da palavra de Deus para o tempo do fim, se você sabe o que é a manifestação do Filho do Homem, se você sabe que é o juiz de toda a terra, o rei do universo, tem descido à terra como juiz de toda a terra, entenda que ele veio para nos chamar para prestar conta dos nossos atos. Aqui, neste corpo, nesta terra. Não espere ser chamado lá do outro lado. Porque os que serão chamados para prestar conta do outro lado serão aqueles que não participarão da primeira ressurreição. Porque eles morrerão durante todo este período, morrerão durante a grande tribulação, não é? Os arrebatados, tanto os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão já em corpos transformados. Ambos subirão para as alturas em um rapto, em um arrebatamento, para a festa das bodas, enquanto a terra estará no período da grande tribulação. Todos morrem, todos perecem. O mar já não existe, né? O mar some. O rei desce com a rainha para estabelecer o milênio. O Senhor Jesus Cristo com o Pai encarnado em si, Deus em plenitude outra vez em seu Filho, para sentar no trono do milênio e reinar como filho de Davi. Os outros estarão mortos, e eles não voltarão a viver somente depois de 1000 anos, onde serão chamados para o grande julgamento do trono branco, para prestar conta de tudo que fizeram, disseram, pensaram, escarneceram. Mas a noiva do Senhor Jesus, ela não estará lá para ser julgada, porque ela recebe a presença do juiz aqui, ainda em vida, e são chamados para prestar contas. Então entenda que se não for o mover de Deus que te traz para prestar conta dos teus atos diante do julgamento da palavra, meu amigo, então a coisa é feia. Se você não estiver sendo movido por Deus, tanto o querer como o efetuar, não é? O querer e a realização desse querer, se não for movido por Deus, você estará em maus lençóis, porque não passará de um igrejeiro, de um religioso qualquer, né? De um religioso qualquer. Mas entenda que se você está sendo movido pelo Espírito Santo para ir, ouvir a palavra, passar pelo julgamento da palavra, é porque neste tempo Ele está nos chamando para prestar conta dos nossos atos, prestar conta dos nossos feitos. Então você percebe que nesta oração do profeta, ele está nos dizendo isto. Por isso que estamos reunidos aqui hoje, Senhor, para confessar os nossos erros. E uma vez que você confessa seus erros, por quê? Porque você reconhece que está errado. Quando a palavra de Deus é pronunciada, o que o rei está dizendo é: você deve tanto. E quem de nós que ao ouvir a palavra não sabe em qual ponto está errado? Porque a palavra discerne nossos pensamentos e nossas intenções. Ele está dizendo: você deve tanto. Aí o que você tem que fazer? Confessar: realmente eu estou errado. E você faz o quê? Pede por misericórdia. Por isso William Branham diz: todo o Novo Testamento fala desta hora. Vê? Você pede por misericórdia. Por isso que encaramos este altar nesta manhã, porque sabemos que somos mortais e não somos os bonzinhos, né? Não somos tão bonzinhos assim. E há muitos erros em nós e estamos cheios de falhas. Mas eu pensei que lá era tudo santo. Eu pensei que os irmãos não cometiam defeito, não faziam nada de errado. E tem pessoas que eu não sei onde eles conseguem encontrar tanta santidade neste corpo carnal, mortal, sujeito a falhas e defeitos, que chegam a dizer: eu não vou mais na igreja porque lá só tem hipócrita, lá só tem irmão errado, eu conheço tantos erros ali. Mas este é o lugar dos errados mesmo. Este é o lugar dos errados virem confessar misericórdia.
Agora, é claro que com isso não estamos passando a mão como se você apenas sentasse aí e tudo estivesse bem. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa de praticar alcançará misericórdia. Não é assim? Alcançará misericórdia. Bem, vamos para a oração de Mombrana. Há muitos erros em nós e estamos cheios de falhas. Porém, nós viemos confessar os nossos erros e então olhar para o nosso Pai Celestial com corações abertos para as bênçãos e renovação de força e fé que Ele nos daria nesta hora, porquanto temos-nos congregados aqui de acordo com a promessa, em lugares celestiais em Cristo Jesus, pois sustentamos que nós temos passado da morte para a vida por sua promessa, e que somos arrebatados numa atmosfera celestial. Grave isso na mente. Somos arrebatados para uma atmosfera celestial, assentados com Ele agora, que Ele possa nos ensinar esta manhã as coisas que Ele gostaria que conhecêssemos, e nos dá o pão da vida, para que possamos ser sustentados para o futuro que se acha diante de nós. Concede, Senhor. Esta é a nossa oração que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que coisa. Nós temos aprendido já que um pecador, ele não peca. Não é isso? Quem lembra dessa expressão? Um pecador, ele não peca. Já aprendemos isso faz tanto tempo. E sabe por que ele não peca? Porque a sua natureza é pecaminosa. Um sujo não pode se sujar mais. Apesar de que a Escritura diz que quem é sujo, suje-se mais ainda. Em outras palavras, o que adianta procurar se limpar? A natureza é suja. A natureza é de porco. A natureza é de joio. Não adianta. Porta da graça fecha-se. O que adianta? Pregações é para almas que estão em prisão agora. E estas almas que estão em prisão não podem se salvar. De nada adianta procurar limpeza. Ok, vamos ver se alinhamos isto aqui. Um pecador não peca. Por quê? Ele já é por natureza um pecador. O errado não erra, pois ele já vive no erro. Por isso, Jesus disse em São João capítulo 8, versículo 44, falando a respeito do diabo e seus filhos. Ele diz: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então, quando uma pessoa errada faz algo ruim, ela está fazendo aquilo que lhe é próprio de sua natureza. Para ele ou ela, tanto faz uma mentira grande ou uma mentira pequena, ou mentir ou matar, ou o que for. Tudo é errado. E está na natureza dela fazer aquilo. Então Jesus disse que quando o diabo profere uma mentira, ele não está acrescentando mais uma mentira sobre ele. É a natureza dele mentir. É a natureza dela roubar, ou dele adulterar, ou enganar, ou seja o que for. Observe. Portanto, não é próprio de um cristão mentir, roubar, matar, adulterar, caluniar, fofocar, injuriar, ferir, maltratar, magoar, incriminar, envergonhar, escarnecer, vilipendiar, julgar, trair. Não é próprio da natureza de um cristão. Poderíamos aqui citar uma lista enorme de determinados atos, que é feito tanto por palavras, por atos e por pensamentos, que não é próprio de um cristão. Como isso não é próprio da natureza de um cristão, então quando o cristão chega a cometer algo desse tipo, ele então comete erro. Porque onde era limpo, começa então ali uma mancha.
uma mancha. Já viu gordura em pano de chão? Quando você está esfregando o chão? É tão próprio, né? Enquanto você não lava, é tão próprio, ele está sujo, está esfregando o chão para lá e para cá. Mas numa camisa branquinha, e você come o molho da carne, pinga assim, né? Cai. Todo mundo já vê. Porque não é próprio desta roupa tão clara, tão branca, ter uma mancha de ferrugem. Mal lavada, se esquece do sol a semana inteira. Daqui a pouco fica a roupa branca começa a ficar meio amarelenta, né? Meio amarelada, parecendo coisa velha. Só uns 3 dias na cândida do sabão, né? Para alvejar aquilo de novo. Não é próprio do cristão esse tipo de mancha. Olha quantas coisas eu citei aqui, olha. Não é próprio para um cristão mentir, roubar, matar, adulterar, caluniar, fofocar, injuriar, ferir, maltratar, magoar, incriminar, envergonhar os outros, apontar defeitos, vilipendiar, julgar, trair. Não é próprio. Não é próprio de um cristão. Vê? Então, quando ele chega a cometer algum delito desse tipo, ele então comete erro. Comete uma falha. Porque um cristão, ele não é errado. Mas como ele saiu do seu estado original, então tem aquela mancha ali. Tem uma mancha. Veja que coisa. O que é errado? O amor não guarda registro do erro. Existe algo que é um processo de limpeza para que isso não fique registrado. E eu estou trazendo isto, mostrando sobre esferas diferentes, porque estamos em um tempo onde as pessoas, de uma vez por todas, têm que adentrar nas profundezas de Deus, nas profundidades do mistério de Deus que tem sido revelado. E este grande mistério que é Cristo, você precisa chegar à compreensão deste mistério. E não te adianta você compreender este mistério de uma forma mental, intelectual, conhecimento que qualquer um pode ter. Você só pode entrar na profundeza deste mistério de Deus através do amor. E por isto nós temos que buscar nesta mensagem sagrada, nesta Bíblia que é a palavra de Deus, a compreensão deste mistério. E a prova de se aprofundar no amor de Deus é lendo a palavra, meditando na palavra e em oração. Foi o que disse o profeta. Como posso me aprofundar no amor de Deus? Sobretudo, amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente fazer ou dizer. Não importa o quanto que ele use alguém para maltratar, para vos ferir, para magoar, seja o que for. Está sendo mostrado para nós, através de um profeta, que sem o amor divino não entraremos do outro lado. E está sendo ensinado como devemos manifestar este amor enquanto estamos neste lado da vida. Vê? Então você tem que saber o que é apagar este registro de erro. Caso contrário, como disse o irmão Dornelli, eu li o escrito dele, creio que no culto de quarta-feira, ele disse: a única razão que não nos faz ficar tão revoltado a ponto de chegar a odiar tais pessoas é o amor. E se há uma forma de nós vacinarmos os irmãos para não caírem com tudo isso que está sendo gerado dentro da própria mensagem, a única forma de vaciná-los é ensinar para eles sobre o amor divino. Né? Lemos isso, acho, no culto de quarta-feira. Vê? Pois bem, o registro do erro. Errado é o que não está certo. Então, se o erro é aquilo que não está certo, assim como há a verdade de cada um, há também o que é errado para cada um de nós. Se olharmos por nossa ótica pessoal, humana, algo que é errado para mim pode não ser errado para você. Você diz: não, para mim não tem importância. E isso para mim é fichinha, para mim não tem problema.
Para outra pessoa já é uma monstruosidade, para outra é coisa simples. O que vamos entender como errado? Então você vai perceber que existe a justiça. Mas eu não posso entrar muito nesse detalhe, porque já é outro versículo onde Paulo diz que o amor não foca com a injustiça. Então deixaremos isso para outro culto. Porém, o certo é a justiça de Deus. Então você só sabe o que é certo pela ótica de Deus. E aquilo que é errado, só Deus pode dizer para nós o que é errado. Por isso ele disse, não julgueis a ninguém. Mas Senhor, mas ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Você não tem o direito de julgar. Veja, então você tem que ter a mente de Cristo e condenar o erro que Deus condena. Chamar o certo de certo, o errado de errado. Mas, falando de uma forma geral, o dicionário diz, errado é o que não está certo. E dá uma outra designação também para isto. Errado é um transviado, que se transvia, sai fora do limite. No sentido figurativo, errado é um culpado. Aí chegou no nosso ponto, na nossa escritura. Aquele homem era culpado? Sim, culpado. Tinha uma dívida que ele não podia pagar. E ele era tão culpado, a sentença era venda o camarada, venda a esposa, venda filhos, venda tudo. Para poder limpar esta culpa. Veja, o que significa você ser culpado? O dicionário diz que culpado é o que tem culpa, ou cometeu o delito, cometeu a culpa. O culpado é causador de algum dano, de algum mal ou dano. Então, claro, que na escritura que lemos, ele tinha causado um dano nas finanças do rei. Mas vamos trazer isso para o nosso lado. Será que alguém causou algum dano a você? Alguém cometeu algum delito, algum erro, que te ofendeu em alguma coisa, que tem culpa no cartório, como dizem, para você? Pode esta pessoa pagar? Pode ter um acerto de conta? Como fica isto? Porque se você... Veja uma coisa. Jesus disse que quando você vai ao altar e você vai, ajoelha no altar e tal, e você tem uma oferta e tudo para fazer, e você lembra, você recorda que alguém tem alguma coisa contra você, então o que é que diz? Não oferte. Vai primeiro e acerta com teu irmão. Depois tu vem e oferta, ou faz a tua... honra teu compromisso para com Deus, né? Mas primeiro te acerta com teu irmão. O que significa isto? Que de alguma forma estava registrado ali. Estava registrado. Porque nessa questão que estamos tratando, quando você começa a meditar, você diz, mas por que aquela pessoa tem algo contra mim? Então, com certeza, você apenas não vai pensar em alguém que está falando mal de você, ou dizendo que você a ofendeu. Naquele momento, você, diante do tribunal de Deus, vai descobrir que você fez algo contra tal pessoa. Você a ofendeu em algum ponto. Ou, se você não lembra disso, de alguma forma, você vai procurar saber o que eu fiz. O que eu fiz para que você anda me apedrejando, anda me apunhalando, anda falando mal de mim. Me diz quanto eu te devo. Porque, de alguma forma, acho que eu esqueci disso. Eu não sei o que fiz. Então, você percebe que tinha alguma coisa no registro ali. Tinha alguma coisa registrada. E você sabe, registro é qualquer livro público ou particular. Aqui estamos falando de um registro mental, na nossa mente, no nosso entendimento. Ou você pensa que isso não é um livro também? Tudo fica gravado em nossa mente, não é? Tudo fica registrado.
a ponto de dizer que aquilo seria registrado nas tábuas de carne do nosso coração ou do nosso entendimento. Você faz um registro mental de tudo. Alguém não te responde no bom dia, você marca aquilo. Alguém te ofende com palavras, você registra aquilo. Você registra mais as coisas ruins que te fazem do que as coisas boas. Você faz 99 coisas boas para alguém. É como se fosse normal. Uma ruim que você faz, ela te condena por tudo. As 99 não vale para o 1% de erro que ficou registrado ali. Então, registro é qualquer livro público ou particular onde se inscrevem fatos ou atos que se querem conservar arquivado. Eu queria pegar justamente esta palavra aqui. Atos ou fatos que se querem conservar registrado. E eu me pergunto, por que íamos querer registrar erros? Por que as pessoas, com facilidade, guardam teus erros por tantos anos? Pense nisso. Olhe sua trajetória, cada pessoa que conviveu com você, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja vizinho, e você vai perceber que muitos deles fez coisas desagradáveis. Ficou registrado. Por que será que guardamos esses registros? E, pela designação dada aqui, olha, qualquer livro público ou particular onde se inscrevem fatos ou atos que se querem conservar arquivado. Estamos falando dos erros. Agora, por que queremos registrar erros uns dos outros? Por que queremos deixar registrados? Vamos com calma aqui e vamos chegar nessa parte. Voltando para a leitura de São Mateus capítulo 18. São Mateus capítulo 18. Aquele camarada ia ser vendido, não é? Ele, a mulher, os filhos, vendidos como escravos. Porém, lhe foi perdoada aquela dívida. Agora, em continuidade, vamos ver aqui. O versículo 18, porque nós lemos até o 27, né? O 27. Vamos ler a partir do versículo 18. Aliás, 28, desculpa. Saindo, porém, aquele servo, qual? O que foi apagado o registro. 10.000 talentos. Pelo menos na tradução que eu li. Foi apagado o registro dele. Você está livre, não me deve mais. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro. Olha a diferença, 10.000 para 100. A não ser que você pense só em 10. Claro que 10 é bem abaixo de 100, né? 10 é 90 vezes menos que 100. Mas se você coloca 0 e mais 0 e mais 0, 10.000, 100 fica lá embaixo, não é? Veja, lhe devia 100 dinheiro. É uma diferença aí de R$1.000 para 10 centavos. Não estou fazendo o cálculo correto aqui, eu sei. Mas apenas um exemplo. É como se o irmão Nilton me perdoasse, vamos dizer assim, R$1.000, e eu encontrasse ali o irmão Cido, e ele me deve 10 centavos. Dinheiro demais, né? Aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, segurou mesmo pela beca, né? Tem camarada forte que pega a gente por aqui, ó, sobe de parede acima. Lançando mão dele, sufocava-o. Misericórdia. Já se sentiu sufocado por alguém? Já se sentiu pressionado por alguém? Pessoa insistente, que te cobra todo o tempo, que está no teu pé todo o tempo. Não estou falando cobrar dinheiro, não. É qualquer outra coisa. Às vezes cobrança de atenção. Sufoca. Puxa, poderíamos falar tanta coisa aqui. Eu queria saber falar direito, falar bonito. Às vezes sufoca.
o rompimento da individualidade sufoca. Marido e mulher, os dois são uma só carne, mas tem que entender que são indivíduos separados, mesmo que estejam unidos. Cada um tem sua individualidade. Cada um tem que ter sua privacidade. Senão a coisa se torna tão comum, tão desnecessária, que já não se tem mais, vamos dizer assim, nenhuma porta para se abrir. E quando fica tudo escancarado, se perde todo o valor. Dá vontade de falar tanta coisa, mas eu tenho algo aqui para seguir adiante. Bom, sufocavam dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés. Olha, enquanto um não pode pagar 10 mil, tem um que é tão miserável que não pode pagar 100. Prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Quer dizer, se me matar agora, como é que eu vou pagar? Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Isso teve um tempo, Isso teve um tempo. Tem pessoas que não querem acerto, viu? Tem pessoas que não querem acerto. Sabe por quê? Porque quando se acerta, se apaga o registro do erro, se apaga o registro da culpa, se apaga a dívida. Mas tem pessoas que não aceitam isto, que quer deixar registrado com um propósito, para ter poder sobre você, para te pegar lá na frente, para apontar teu erro lá na frente, ou dizer: ele só tem porque eu dei, só possui porque eu ajudei. Se não fosse eu, é assim. Se não fosse eu. E esse é um sentimento que pode nos apanhar de uma forma, de uma armadilha tão astuciosa. É a mesma coisa do trabalho que nós realizamos. Hoje eu percebo quantas pessoas estão agradecidas a Deus por Deus ter nos ajudado há anos atrás para sermos, vamos dizer assim, uma brecha, uma porta através da qual ou de quem a doutrina de Cristo fosse divulgada, fosse levada adiante. E isso tem libertado as pessoas de ideias, de conceitos e preconceitos e tantas coisas. Já pensou eu me jactanciar disso e dizer: se não fosse eu, mas se não fosse eu, misericórdia. Paulo disse: o que tu tens que não te foi dado, que não tem sido dado a ti? Então, se o que você tem não é teu, foi te dado, por que se jactanciar? Por que se jactanciar? Pois bem, tem pessoas que conservam registro de erro. Qualquer coisinha que você faça, que ele não concorde, ele anota. Viu? Uma coisa você esqueceu, anota. É você sair da igreja: eu estou aqui ocupado com outra coisa, não vou despedir de você, não aperto sua mão. Você anota. Não é amoroso, não liga, não está nem aí. Eu me preocupo com isso, viu? Eu me preocupo com isso. É só fazer um café mais doce e não convidar o irmão para tomar daquele café, e nem me convidou, nem me chamou. E anota. E olha aquilo. Quando você nem percebe, está todo enrolado, todo endividado para com aquela pessoa. E não tem acerto, não. Você vai pedir desculpa, é como outro caso. A mágoa nunca vai sair do coração. Este registro, tais pessoas guardam com um propósito de vingança, para ter poder sobre você no futuro. Te jogar na cara, detonar você, acabar com você. Vamos aqui, calma, vai ampliando isto aí em tua mente. Veja que realidade nós estamos. Viu? Pois bem, esse camarada pediu, implorou misericórdia, do jeito que o outro fez também. Mas
Ele não aceitou, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E assim nós temos aí muita gente em sofrimento. Nós temos muitas pessoas frustradas, muitos homens frustrados, por terem cometido deslize, por terem falhado, por ter negligenciado alguma coisa. Aquilo é guardado como um registro para toda a vida, e sempre que possível é jogado aquilo na cara. É um poder que se tem sobre o outro, para envergonhar, humilhar. Muitas esposas frustradas, tristes, nem sequer podem levantar os olhos, porque o esposo sempre tem uma palavra para lhe detonar, por causa de alguma negligência, de algum erro, de alguma coisa que ela cometeu, que ela fez. Então não houve acerto, não houve perdão, não se tem perdão, não se deseja apagar aquele registro, porque quer ter poder sobre o outro. Por que você acha que o diabo anota tudo? Por que você acha que ele guarda o registro de tudo que as pessoas fazem? Cada vez que um comete um deslize, ali está registrado. Você diz, não, você sabe a história de Martim? Ou foi Martinho Lutero? Onde ele apresentou todos os pecados que ele tinha cometido? É um poder que ele tem sobre as pessoas. Então esse tipo de coisa é movido por um demônio, pelo próprio diabo. Porque é ele que é o acusador, segundo as Escrituras, o acusador dos meus irmãos. E quando você guarda o registro do erro de alguém, você vai guardar aquilo para quê? Justamente para acusar. Justamente para acusar. E quando você acusa, você humilha. Você deixa aquela pessoa sem chão, deixa aquela pessoa sem palavras. Vendo, pois, versículo 31, vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, que era o rei, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Você tem aqui, bem aqui, o Pai Nosso, não é? E foi o modelo que Jesus te ensinou. Papai do céu, santificado seja o teu nome, aleluia. Venha a nós o teu reino, que seja estabelecido, porque eu creio que faço parte deste reino. Sou súdito deste reino. Estou disposto a deixar de lado a minha vontade para que a tua se cumpra. Quero me alimentar do pão da tua palavra. Perdoa as minhas dívidas do mesmo jeitinho que eu estou perdoando aos meus amigos ou aqueles que me devem. Perdoa a minha dívida como eu perdoo. Bonito, né? Bonito? Aí você faz uma disparidade. Senhor, me perdoa, me ajuda, eu creio pela fé que estou sendo justificado, eu não faço mais isso, sai todo arrumadinho, todo, glória a Deus, né? Me acertei com Deus. E o outro, que pisou no teu pé? E o outro que pisou no teu pé? Mas se eu não fosse crente, já torcia no pescoço aqui, né? Não desculpe de jeito nenhum, não perdoa de jeito nenhum. Infeliz. E a dívida que tu tinha com Deus? E acredita que Ele perdoou porque Ele disse que perdoaria? Porque é o Pai da misericórdia, é o perdoador. E você não pode perdoar o outro irmão que te ofendeu? Vai guardando o registro, vai. E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores. Veja bem, entregar aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Então você percebe que esses atormentadores aqui, quem era? Porque ele só devia àquele chefe, devia àquele rei, porém ele foi entregue aos atormentadores.
Como você vai pagar o que deve se está sendo atormentado? Antes, para ele pagar, ia ser vendido. Não é isso? Ia ser vendido para poder saldar a dívida. Mas agora ia ser entregue aos atormentadores. Então, é uma dívida tão infeliz, tão tremenda, porque acumula não só o que se devia, mas o que não se perdoou. Vê? Mas o que não se perdoou. Então, só esta pessoa sendo atormentada e no fim sendo aniquilada é que essa dívida deixa de existir. Porque morrendo defunto, a dívida é perdoada. Vê? Morrendo defunto. Não está certa essa palavra, né? Defunto não morre. Morrendo devedor, a dívida encerra. Claro que isso não se aplica tanto no mundo, na era digital hoje, né? A família assume e tal, mas no modelo antigo era assim, né? Morreu fulano, então todo mundo ia querer receber do morto. E se tratando de gerações passadas, onde se vivia também numa pobreza e todos se compreendiam, e fulano devia uma cabra para um, ou pegou um dinheiro emprestado com o outro, morria a família lá, dizia, não, está perdoado, já perdoei, não queria receber mais aquilo, né? Agora não invente de dever para o banco não, e pensar, eu vou morrer, está tudo ok. A dívida fica para trás e a família que vai cobrir toda a coisa, né? Pois bem, eu não sei como se processa hoje. Alguém deve aí com um empréstimo muito alto, 20 mil reais, 30 mil, aí morre. Se levar o atestado de óbito para o banco perdoa? Não, né? Minha mãe, quando ela morreu, tinha um dinheiro, embora eu peguei, mas estava no nome dela. Eles constataram, enquanto não pagasse lá, o banco não fechava a conta nem nada. Ficava devendo até eles tirar o dele. Então, não perdoa, né? Para você ver, não perdoa. Pois bem, então neste caso aqui, que Jesus contou, indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia, você pode entender uma coisa. Jesus está falando sobre o reino dos céus, que ele diz que pode ser assemelhado a isto. Então são pessoas que a dívida é tão alta e não se tinha como pagar essa dívida, porque esta pessoa não aceitou o perdão, tanto não aceitou que não praticou o mesmo que o chefe aplicou, que o rei aplicou. Então somente a exterminação desta pessoa, a aniquilação desta pessoa é que vai encerrar esta dívida. E é uma dívida tão grande para com Deus que somente o lago de fogo pode acabar com isso. E você quer saber o que Jesus termina dizendo no versículo 35? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim fará também meu Pai. É o Senhor Jesus dizendo. Se do coração, perdoar do coração. Isso significa, coração é o quê? O entendimento. Nosso entendimento. Apagar do nosso entendimento aquele registro de erro, ou a falta cometida pelo irmão. Se não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas, o Papai Celestial vai fazer isto com estas pessoas, jogar aos atormentadores. Ora, irmãos, na reunião anterior, nós falamos sobre ira e sobre o fato de que o amor não se irrita. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz que o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, e aí nós pregamos sobre o amor não é egoísta, não se irrita, não suspeita mal. E eu disse, agora, se o amor não se ira facilmente, então o amor tem um pavio longo. Então nós falamos um pouco sobre pavio longo e curto, e sobre aquelas pessoas que já não têm mais pavio. Riscou o fósforo, já explode. Nem dá tempo de correr. Pavio curto. E sem pavio, aí é que é danado, não é? Pois bem, falando sobre isto, sobre perdão, quantas vezes devemos perdoar a um irmão? Pedro pensou que perdoar 7 vezes já estava de bom tamanho.
Pedro já achou demais, porque se a pessoa faz isso, roubou meu relógio, eu te perdoo. E daqui a pouco me dá uma rasteira, eu te perdoo. Aí rouba meu celular, está perdoado. Daqui a pouco você diz, escuta, quantas vezes eu perdoo esse camarada? Essa pessoa não se toca, não? Pedro achou que 7 vezes já estava até demais. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Quer dizer, já estourou meu limite. Bem, o que seria? O quanto que deveríamos suportar? Qual quantidade? Jesus mostrou para Pedro que 7 vezes é ter pavio curto. É ter pavio curto. E além das 7 vezes apresentada por Pedro, Jesus colocou mais 483 vezes. Veja, aí já seria um pavio, né, num tamanho mais ou menos, quer dizer, você é ofendido para lá e para cá, mas não vai explodir por isso. Não vai sair do parâmetro cristão por causa disso. Jesus colocou, além das 7 vezes, colocou 483 vezes, que juntando com os 7 que Pedro falou, dá 490. Aí está um pavio mais ou menos longo. Veja que coisa. Paulo acrescentou algo acima disso. Na leitura que você faz de Coríntios 13, amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros, disse o profeta. Não importa o que aconteça, ame. Ele é meu inimigo, ame. Ele quer me matar, ame. Ele me odeia, ame. Aí, Paulo diz que o amor não mantém registro do errado, do que é errado. E este, meus irmãos, é um dos maiores atributos sobre o amor de Cristo. Você diz, onde Paulo escreveu isso? Porque nós estamos pegando as palavras de Paulo e estudando elas da forma mais simples possível, para que nesse linguajar simples, até as crianças possam compreender isto. Paulo diz que o amor não guarda rancor. Significa que não guarda registros do erro. Não guarda rancor. Oh, meu Deus, o que seria uma pessoa rancorosa? O que seria uma pessoa rancorosa? No livro de São Lucas, no capítulo 7, versículo 40, nós encontramos essas palavras. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Quero contar uma história. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e o outro 50. 450 menos, não é? E não tendo eles com que pagar, veja, nem o que tinha 500, nem o que devia 500 e o que devia 50, nenhum deles tinha com que pagar. Para que você possa entender uma coisa, que um tapa que você dá na cara de alguém, ou uma palavra que você disse que não era legal ter sido dita para com alguém, não tem diferença. As duas coisas estão erradas. Uma mentira grande e uma mentira pequenininha não tem diferença. Você não tem como pagar isto. Entenda uma coisa, que os teus atos errados, tuas ações que são erradas, você não tem como pagar. Entenda isto, que vamos dizer assim, uma ofensa que você faz para com um irmão, quer seja uma ofensa simples, ou quer seja uma coisa que todo mundo diz, misericórdia. Tem coisas que é tão simples, você releva, deixa isso quieto. Não, deixa isso quieto. Entenda que as duas coisas você não tem como pagar. Uma vez que a palavra foi dita e a tapa foi dada, não tem como voltar atrás. Viu?
falar de alguém, levar adiante o erro das pessoas, todos que ouviu aquilo só vai pensar aquela pessoa como errada. Lá na frente esta pessoa se acerta, porém o erro está correndo para todos os lugares. E aí, para que você guardou esse registro de erro? Se no gravador de Deus aquilo já foi registrado, quem vai te dar certeza que não foi apagado? No grande gravador de Deus. E para que você mantém isto guardado com você? Veja, meus irmãos, quando se trata da nossa convivência cristã e foi dito ame uns aos outros, não importa o que o diabo tenta dizer, né? Se alguém entrar, se alguém vir ter companheirismo convosco, se alguém vem para esta mensagem, se alguém se associa com você, essa pessoa pode fazer o que for, não tenha nada a ver com isso, ame tal pessoa, não seja um propagador de defeitos ou de erros ou de faltas, ame esta pessoa. Se é uma coisa grandiosa, de ruim, grandiosamente falando, que você faz, ou uma coisa ruim, pequenininha, que parece nem ofendeu, você não tem como pagar aquilo. Jesus falou aqui em quantidades grandes e pequenas, você tem que trazer isso para a tua convivência. Tanto que tinha 500 dinheiro e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Veja isto, viu? Perdoou-lhes a ambos. É fácil você perdoar alguém que fez uma coisa simples contra você, que não causou prejuízo, não causou dano. Mas outro que te atormenta, que faz algo que te causará um prejuízo grandioso diante das pessoas, diante da sociedade. Mas você fica tão irritado, tão nervoso, tão bravo, né? E você até deseja não ser crente para matar aquele camarada. Você tem que entender que as duas coisas, nenhum dos dois pode pagar. Você tem que entender que se você ofender uma pessoa desse tamanho e ofender outra desse tamanhozinho assim, você não tem como pagar essas duas coisas. A única coisa que pode resolver isto é o perdão, é a graça, é a misericórdia. E se nós não aprendermos isto, não pense, não sonhe com vida eterna. Não imagine, não se engane com novo céu e nova terra, com nova Jerusalém, com milênio. Não, senhor. Não. Porque só vai entrar lá amor divino. E o amor cobre tudo. Se até agora, em nosso coração, alguma coisa de alguém não foi coberta, então nós temos que aprender com Jesus Cristo o que é ser cristão. Porque estamos em um período de teste. Estamos em um período de teste. E está sendo ensinado para nós aqui como devemos conviver uns com os outros para nos preparar para o reino futuro, para o reino do milênio. E ninguém vai entrar lá com dívida ou devendo para quem quer que seja. Então temos que acertar tudo aqui. Então saiba que você não tem como pagar suas dívidas. Quem te deve não tem como pagar. A única coisa é acontecer perdão. Você pode ser arrebatado sem uma fé perfeita? O que é fé de rapto? Se fala tanto em fé de rapto que está nas mensagens. Esta é uma fé que não se mistura. E o profeta disse: a fé perfeita tem a base aonde, irmão Ciro? Em quê? Ele disse: a fé perfeita está baseada no perdão. Porque a única forma de sanar a diferença, de pagar dívidas, perdão. Porque ninguém pode pagar o mal que te faz. Não existe. Não tem como ressarcir. Não é fazendo uma coisa boa que aquela pessoa vai cobrir a coisa ruim que fez. Não tem jeito. Note aqui que eles não tinham com o que pagar. E o que você faz com alguém? O que você faz com alguém que não pode te pagar? Me diz. Vai pegar pelo colarinho? Ou você ficará toda a vida falando mal dessa pessoa, apontando o dedo para teu irmão, para a tua irmã,
que não acertou a dívida? Duas coisas você faz. Ou você ficará dessa forma, sempre condenando, sempre apontando o dedo, olha, ele fez isso comigo, naquele tempo ele fez assim. Que acha de fulano? Ih, misericórdia, ele agiu assim, assim, assim. Não, mas ele fez isso, isso e aquilo. Então você percebe que não houve acerto. Viu? Não houve pagamento de dívida. Tanto é que já não se tem mais confiança. Diferente de Deus para nós. Vê? Isso é duro. Isto é complicado, isto é difícil, porque nós enfrentamos isto todos os dias. Nós passamos por isso todos os dias, uns para com os outros. Não confio mais em fulano. Eu confiava até ali. Não, até ali estava tudo bem, mas com aquela decisão que ele tomou, com aquilo que ele fez, misericórdia, não quero mais nem saber. Entenda, ele não tem como te pagar. Também, o que você tem feito, você não tem como pagar. E ninguém pode passar para o outro lado com desacerto. Tem que ser acertado aqui. Mas como se eu não tenho? Nada que eu faça vai cobrir aquilo. Então vai ter que haver perdão. Foi perdoado a ambos. Bem, note aqui isto, viu? Note aqui isto. Ou você vai ficar falando dessa pessoa, apontando o defeito, apontando o erro que você soube ou que você viu, ou você vai dispensar graça e o perdoa. Então, é uma escolha de cada um de nós. É uma escolha de cada um de nós fazer isto. Entenda, meus irmãos, que uma ofensa, um dano moral, um falso testemunho, uma morte, uma mentira, uma quebra de influência, não existe dinheiro para pagar isto. Pela lei dos homens, existe uma forma que eles chamam de indenização. Fulano de tal ganhou uma causa, né? Fulano de tal vai ser indenizado, recebeu indenização. Por que isso acontece? O termo indenização refere-se à compensação devida a alguém, não é? A maneira de anular ou reduzir um dano, geralmente de natureza moral, de natureza material, originado por incumprimento total, não é? Descumprimento de uma obrigação, ou através da violação de um direito absoluto que a outra pessoa tinha. Como, por exemplo, a compensação devida pela denúncia de um contrato, pela prática de um crime. É também o nome dado à importância paga por uma seguradora, né, no caso de um sinistro, de um roubo, acidente. Então, a indenização, pela lei dos homens, ela está prevista no Código Brasileiro do ano 2002, no artigo 944, e diz assim: a indenização mede-se pela extensão do dano. A indenização se mede pelo tamanho, pela extensão do dano. Há ainda que se analisar a relação entre a culpa do agente e o do agente do dano, né? E o dano causado. Se houver uma grande desproporção entre ambos, a indenização será reduzida para ser equivalente ao dano. Então ela pode ser eminentemente por dano moral ou por dano material. Aí, indenização. Fulano foi indenizado, ciclano foi indenizado. Mas me diga, como fazer com os nossos erros, com os nossos sinistros? Eu citei antes de ler sobre indenização que uma morte você comete, um crime, um roubo, uma mentira, um olhar descaridoso, um falso testemunho, um descobrimento da podridão dos outros. Ou você acha que tem o direito de sair por aí dizendo o que fulano fez ou desfez? Ou não fez? Você não tem direito de fazer isso. A Bíblia diz: o amor cobre multidão de pecados. Que não pode uma pessoa ter o amor de Deus em seu coração e se banquetear
com a carniça de quem quer que seja. Você não é corvo, você não é urubu. Cadê o fel? É o que mais as pessoas têm, né? Fel. São amargosas. Não tem a doçura da pomba. No sermão A Divindade Explicada, parágrafo 308, o irmão Brana disse assim, olha: eu tenho cometido meus erros, irmãos. E eu já disse que não tem como pagar, não foi? Quer seja grande ou pequeno, não tem como pagar. Quem tinha 500 ou quem tinha 50, olha a diferença. Não tinha como pagar. Então o que aquele camarada fez? Perdoou. Isso nós lemos em Lucas, não foi? Lucas capítulo 7, eu parei no versículo 42, não é isso? Perdoou. Vamos ler aqui, irmão Brando. Eu tenho cometido meus erros, irmãos. E eu tenho feito muitas coisas que são erradas. E se alguma vez, no percurso do meu caminho, eu tenho trazido, ou você tem ouvido algo que eu talvez tenha cometido ou dito, que causou uma ofensa de algum tipo, ou se eu tenho dito algo esta manhã que traga uma ofensa, eu lhe peço, como irmão ou irmã cristão, me perdoe. Porque não tem como pagar isto. Veja, ele estava pregando, mas mesmo em sua pregação ele disse: eu ofendi vocês com palavras. Na continuação, ele ora a Deus dizendo: Senhor, eu falei isto porque tu me mandaste falar para eles. Fui duro para com eles porque tu me mandaste fazer isto. Aliás, não nesse sermão, mas no outro, sobre a acusação. Não é? Mesmo assim, ele pediu perdão para a igreja, porque ele não queria que ninguém saísse ofendido, como o irmão Bruno tem alguma coisa contra mim. Ele dizia, depois de pregar falar sobre as mulheres, sobre comportamento, sobre vestes, sobre cabelo, sobre usos e pinturas e tudo. E ele dizia: irmãos, vocês sabem que eu vos amo. Eu falo isso porque amo vocês. Ele não queria que alguém saísse pensando mal dele, com raiz de amargura no coração por causa de suas palavras duras. E isso não tem como se pagar, como fazer alguma coisa para modificar algo. Não tem como fazer isto. Vê? Deixe-me ver aqui algo. Eu não tenho intenção de fazer isto. Eu somente tenho projetado a vocês o meu coração, de modo que nós conheçamos. Então ele está pedindo perdão. Vamos continuar aqui a leitura de Lucas. São Lucas, você leu até o que versículo? 42. Bem, o irmão Cabamba está me chamando aqui. Continue, atualize, porque com a chuva a conexão está indo e voltando. Ele disse: não estou conseguindo ouvir. Então, se ele atualizar a página, ele consegue ir ouvindo, né? Porque assim que a conexão volta, automaticamente prossegue a coisa. Dize, pois, qual deles o amará mais? Um devia 500, o outro devia 50, nenhum dos dois podia pagar. Então foi dito, não é? Foi dito para ele. Deixe-me só, por favor, aqui. O irmão Antônio está pedindo conexão com vídeo. Eu preciso escrever algo para ele. Não posso atender, pois estou pregando. Só assim ele entende, né? Pois, depois que Jesus disse isso, um tinha 500, outro tinha 50, e eles não tinham que pagar, foi perdoado. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, que disse: Senhor, pode contar para mim o caso, né? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Sim, estou vendo, né? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Você vê que falta Simão cometeu? Era necessário que cada visitante chegasse na festividade, tivesse ali o lavador de pé, para lavar os pés.
Simão cometeu esta falta contra Jesus. Vê? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém. Essa mulher tinha feito tanta coisa, tinha errado tanto, que Simão disse assim: se ele soubesse quem é esta mulher de má fama, uma prostituta, ele nem deixava ela tocar nele. Pelas leis, né, dos judeus, a pessoa estava impuro. Fosse tocado por uma pessoa naquela situação, só em tocar, ela tinha que ficar em resguardo, em quarentena. Não é? De tanto que essa mulher tinha pecado. E Jesus disse: esta devia tanto, ela não tinha como pagar. Porém, ela estava fazendo o quê? Buscando acerto. Mas tem aquela pessoa que só porque acha que deve pouquinho, não precisa pedir perdão. Tem aquelas pessoas que acham só porque, não, o que eu cometi não é tão complicado, não é tão perigoso, não, e acha que não precisa de se acertar também. Vamos para o sermão acusação. Parágrafo 389. Agora, Senhor, confirma isto agora, enquanto estou ante teu trono, que eu disse antes, julgamento pela palavra, chamado para acerto. Toma cada uma dessas pessoas, Senhor, tira o mundo fora de nós, toma-me, Senhor, enquanto estamos em tua presença. Simplesmente tira o mundo, espreme nossos corações, Deus. Agora mesmo, tire o mundo e os cuidados do mundo para longe de nós. Permita que sejamos cristãos consagrados, ó Deus, para sermos amáveis e bondosos e agradáveis. Ó meu amigo, amor. O amor não suspeita mal, não foca com a justiça, foca com a verdade. O amor não se ensoberbece, o amor não busca seu próprio interesse, o amor não se irrita. E assim vai. O amor não guarda rancor. Pois, e como fazer para ter este amor? Só o mundo sendo exprimido de nós. Só uma vida de consagração para sermos amáveis, bondosos e agradáveis, dando os frutos do Espírito. Fará isto, Senhor, estamos ante teu trono. O pecado deixou uma mancha carmesim sobre cada um de nós. O que ele está dizendo? O pecado deixou registro de erro ali. Deixou uma mancha. Ficou registrado. Mas teu sangue pode perdoar. Amém? Teu sangue pode limpar. Ele é perdoador, galardoador de todos aqueles que buscam. Mas o perdão só é perdão para aqueles que aceitam como perdão. O perdão de Deus está dispensado para nós. Mas nós buscamos acerto? Ou estamos empurrando? Vamos deixar lá na frente, eu vejo, lá na frente eu acerto. Lá na frente quando? No julgamento trono branco? Não se arrisque passar por aquilo lá. É melhor procurar acertar agora, enquanto há sangue. Há sangue da propiciação, fazendo propiciação por nós. Vê? O teu sangue pode perdoar, Senhor, e fazê-la branca como a neve. Concede-o, enquanto estamos esperando em ti. Toma-nos, somos teus. Consagra nossas vidas a ti. No nome de Jesus Cristo, concede, Senhor, a cada um de nós. Espreme meu coração, Senhor. Eu vejo todos os meus erros. Eu vejo meus enganos. Porque aí fica registrado. Deus, desde este momento, eu estou tratando de viver da melhor forma que posso para te ajudar. Eu quero ir.
Eu quero consagrar minha vida novamente a Ti aqui nesta manhã. Você vê a oração do profeta? Os erros estão ali, está registrado. Só o sangue pode limpar isto. Só o perdão de Deus. Então entenda que assim como você fez contra Deus e sua palavra, só o perdão dele, só o sangue para pagar, quem te ofendeu não tem como te ressarcir da ofensa. E aí depende da tua capacidade de perdoar. Sabe o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 32? Irmãos, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Por que tenho que perdoar uns aos outros? Porque esses outros me ofendem, faz algo contra mim. Vê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Amém. Em minha vida eu cometi muitos erros, diz William Branham, parágrafo 33 do Sermão à Divindade Explicada. Em minha vida eu cometi muitos erros. Eu tenho feito muitas coisas que são erradas. Eu farei, provavelmente, se eu viver muito mais, eu farei muito mais. Talvez algumas delas serão pedras de tropeços em seu caminho. Eu espero que vocês me perdoem. Olha que coisa. Ele sabia que dependia do perdão da igreja, do perdão dos irmãos. E você sabe, enquanto você estiver vivendo nesta terra, a cada dia você vai fazer algo que vai ofender a outro. Mas e estes outros estão prontos a suportar nossas fraquezas? Veja o que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você pode dizer amém a isto? Amém. Assim como Cristo vos perdoou. Se alguém tiver queixa um contra o outro, perdoe também. A Divindade Explicada 3:4. Eu estava lendo a respeito de Abraão, como que as frustrações de coisas, as coisas que ele fez, ele duvidou de Deus e ele mentiu sobre a sua esposa e tudo. Porém, quando seu comentário divino foi escrito em Romanos 4, nunca mencionou seus erros. Porém, disse, Abraão nunca vacilou na incredulidade. Antes, diante de Deus, porém foi fortalecido. Todos os seus erros foram esquecidos quando o comentário divino de sua vida foi escrito. Então, os erros de Abraão, o registro dos erros, foi apagado pelo Deus que é amor. Suas frustrações nem mesmo foram mencionadas. Seus erros não foram mencionados. É o que diz o profeta no Sermão à Divindade Explicada. O que diz Salmo? Bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa pecado. Vê? Por isso que é dito bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Por que será? Porque eles acertam tudo deste lado. Eles acertam com Deus e perdoam aqueles que vêm se acertar com eles. Porque assim como você não pode pagar para Deus, você sabe que tem a outra pessoa que não pode pagar para você. Amém? Amém. Bom, eu tinha aqui 5 páginas, né? Mas eu vou ficar em 1,5 página e deixarei uma parte para o próximo culto. Vamos ficar de pé? Acredito que o recado está dado por hoje, não é mesmo? Ele, o amor, não mantém um registro dos erros, porque o amor tem capacidade de esquecer. A Bíblia diz, o amor não mantém registro de erro, quando diz que não se guarda rancor. E por que é importante? Porque até que você esteja disposto a perdoar e esquecer, você vai ser controlado por seu registro de erros. E em seguida, se você manter um registro dos erros, você vai perceber que seu motivo não está certo. Porque se você guarda o registro de erro, é porque você quer usar aquilo contra alguém. Vê? Você mantém... Por que você mantém um registro dos erros? Do seu irmão, da sua irmã,
do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Por que você mantém registro dos seus erros? É porque você deseja se vingar um dia. Você deseja passar aquilo na cara. Então você deseja controlar a pessoa que você está mantendo registro sobre os seus erros. Isso não é cristão. Isso não é amor. O amor cobre multidões de pecado. O amor deleta, apaga o registro do erro. Faz uma limpeza. E aquela pessoa fica com a ficha limpa, assim como você quer estar limpo diante de Deus. Você sabe que a sua justificação é pela fé? Justificados pela fé. E o que é justificado? O que é justificação? Limpo. Não deve nada na casa. Se não ficarmos nesse mesmo patamar e todos diante de nós se tornarem limpos, assim como Deus nos vê limpo, você vê também apenas a limpeza do sangue dos seus irmãos. Enquanto a igreja não chegar nesse nível, ela não está pronta para ser arrebatada. Amém? Amém. Cristo é o grande mistério de Deus revelado. E você não pode compreender esse mistério se você não compreender o efeito, a extensão do amor de Deus. Pai bendito, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te agradecemos nesta hora por este culto, por esta reunião, e pedimos que o grande Espírito abençoe-nos com a bênção da tua palavra, que possamos crescer neste entendimento, neste conhecimento. Inunda-nos, ó Pai, com teu amor, rega-nos com esta água, para que possamos nos tornar macios, maleáveis, perdoadores, compreensivos, amáveis e bondosos uns para com os outros, assim como o Senhor tem feito conosco, que possamos também fazer pelas outras pessoas, que dependem de nós, porque eles não têm como pagar suas dívidas. Como disse o teu servo profeta: Senhor, se alguém me ofendeu, ou até mesmo se alguém vai me ofender, de antemão eu já os tenho perdoado. No nome de Jesus Cristo, Pai, atende o nosso pedido nesta hora, e que isso traga para nós uma nova vida, que traga para nós solução de problema, que traga para nós cura para as nossas enfermidades, que tire de nós todo o estresse, toda dor, tudo aquilo que pode atingir nossos nervos, que tira a nossa paz de espírito, que possamos gozar de shalom, da paz que excede a todo entendimento, uma paz que só pode vir do Senhor para acalmar nossos corações. Te rendemos graças no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe.